É bom meditar, né? A gente tem alguns minutos que sejam, né, numa semana, durante o mês, um tempinho para a gente relaxar. É gostoso. Isso vamos dizer assim, não é, como é que eu posso dizer? É um procedimento saudável, é um procedimento que nos ajuda, né, mentalmente e espiritualmente e no corpo também, porque a gente dá um tempo para o nosso corpo, para a nossa mente, então é muito bom. Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa. Eu queria dar um aviso que a gente estava buscando essa atividade e pessoas que pudessem nos ajudar para cuidar dos nossos pequeninos, né, de crianças a partir aí de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, até os 12 anos, né? Nós vamos ter a partir deste mês de maio umas atividades aqui em cima. Então temos uma pessoa que vai cuidar dos jovens aí, vamos dizer assim, das crianças. Então, a partir já da semana que vem, talvez, a gente já vai ter esse acolhimento aos pequeninos aí, tá bom? Então, é uma atividade que acho que vai ajudar bastante, né, para aqueles que vêm com os pequeninos, que ficam inquietos. Então lá vão ter oportunidade de ter um aprendizado. A gente está bolando fazer uns estudos direcionados, né, para a doutrina kardecista, para o espiritismo, envolvendo as crianças, o evangelho, né, para as crianças. Então vamos ver. Tem bastante coisa, né? Então a gente precisa ir aos poucos, mas eu acho que está na hora já. Nada é por acaso, né? Tudo tem o seu momento. E eu vou dar alguns recadinhos. Eu peço gentilmente que vocês possam, né, desligar ou colocar no modo avião os celulares, porque a gente precisa todo esse processo, né, de meditação, de atenção. O momento é nosso. Nos livrarmos, né, das interferências que a gente tem e nos colocarmos realmente para nos ajudar a nós próprios. Esse é um momento muito oportuno. E eu queria fazer um convite. Nós vamos ter no dia 10 de maio, né? 10 de maio, estamos terminando o mês de abril, o ano está indo embora, estamos na véspera de um feriado, que a gente precisa, né, o pessoal já estava vendo na televisão aí que já está tudo parado, as rodovias. Então a gente precisa, nós estamos precisando, né? O pessoal está meio ávido desse tipo de refúgio, né? Sair de São Paulo. Então que essas pessoas tenham, né, o cuidado nas estradas, que possam se cuidar, não fazer loucuras, para que vão e possam voltar, né? E no dia 10, agora, de maio, às 14 horas, nós vamos ter aquela palestra com a Camila sobre nutrição. Ela está já preparando uma apresentação que vai ser muito legal. Então, não deixem, né, de participar dessa palestra, dessa atividade. É no sábado, das 14 às 16 horas. A gente tem depois um bate-papo à luz do Espiritismo sobre a palestra, e aí a gente tem os passes de limpeza que nós estamos nos propondo a fazer, tá bom? Então, não deixe, né? Nós também vamos colocar também lá no Facebook, né, para ajudar, para transmitir, mesmo que a gente não consiga transmitir ao vivo, mas eu acho que dá para transmitir ao vivo. É que vai ter apresentação na tela, fica um pouco mais difícil, mas a gente consegue depois colocar ela de uma certa forma na mídia aí, tá bom? Nós hoje fizemos a distribuição das cestas, conseguimos atender as 30 famílias, mais uma vez, gratidão a todos pelas ajudas, né? A cesta estava bem gordinha e deu para que a gente pudesse sair com todos aqueles que estão precisando, bem felizes.
uma cesta bem caprichada que a gente conseguiu esse mês. E gratidão a todos, né? Todos, a gente, um pouquinho de cada um faz a união, não é verdade? Então ajuda. Nós temos as aulas de yoga, que são às quintas à tarde e às sextas à noite. Quem quiser se interessar por ter esse, né, adentrar um pouquinho mais na yoga, a Lídia, nossa mestra aqui, né? Ela está nos oferecendo essas aulas aí, tá bom? Lá em cima também temos o bazar, quem quiser. Desculpa, lá fora, o bazar lá fora, lá em cima é a biblioteca. A gente vai ficando meio passado, meio velho, vai falando cada coisa, né? Mas a gente se autocorrige, não tem problema não. Então o bazar é um meio de nós nos mantermos aqui a casa. Tem bastante coisa interessante. A gente tem as doações, a gente pede para que elas sejam doações, né, de roupas e bem assim, né, que não estejam estragadas, bem limpas e né, bem arrumadinhas, para que a gente possa vender. Nós não temos como nem lavar e nem como arrumar aqui na casa. Então a gente pede para que as doações sejam, né, com carinho, com amor, porque a gente depende muito disso. A biblioteca lá em cima, né? Eu não sei se nós fizemos certo jogar ela para cima ou não, mas ela está lá em cima. Não esqueça que tem bastante livro, é um lugarzinho gostoso que a gente possa ter lá para uma leitura, para emprestar um livro. Então, é um ambiente que a gente está preparando para vocês, né? É um bem-estar. E a gente também tem os quadradinhos do amor. Está entrando o inverno e as tarefeiras da nossa casa, elas fazem, né, os quadradinhos do amor, e desses quadradinhos a gente monta as mantas, né, para doar para os hospitais e creches, esses lugares que estão precisando desses cobertores nesse período. E não posso esquecer de falar do Evangelho no Lar, pelo menos mencionar ele, né? Não vou aqui falar todo o procedimento, porque tem lá na secretaria. Nós mudamos a nossa secretaria, né? Então nós ganhamos ali aquele novo móvel, né? Então agora na parte da frente ficam a recepção das fichas, né? E no segunda recepção a parte do caixa que a gente tem, né? Que a gente já está ali habituado. E as consultas ficam agora na frente ali com a Tânia, nossa. Então ela fica ali num lugarzinho mais afastado, né, do barulho lá, para ela poder fazer as consultas, tá bom? Então vamos lá. Como eu disse, né, nossa casa está, e tem, para quem tem óculos que possa ver, né, tem bastante aí irmãos que estão aí, vão nos ouvir, estão já nos ouvindo e aguardando, ansiosos por essa palestra de hoje. Como vocês bem sabem, é necessário estarmos presentes nos estudos encarnados e desencarnados. Aquele que acredita que morreu, vai para o céu e vai ter ali, né, descansou eternamente, papo furado, porque tem muito trabalho pela frente. Tá certo, senhor palestrante Dorival? Então se prepare, porque já vai dar muita palestra lá também, para nós que estaremos desencarnados e tudo mais. Eu tenho fé que eu vou fazer isso. Eu quero continuar trabalhando, sim. Então, sejam todos bem-vindos e que a gente possa, nesse instante, né, fechar os olhos, relaxar bem o nosso corpo físico, descruzando os braços, as pernas, fazendo aquele colóquio bem gostoso com Jesus, com os nossos benfeitores desta casa, agradecendo pela oportunidade que está sendo nos dado esta noite, assim também como para aqueles que estão nos ouvindo aí pela internet, algumas, temos aqui até uma assistida hoje, a Silvani, que está lá no hospital, teve um pequeno probleminha, que a gente possa vibrar por ela, para que ela se recupere o mais rápido possível, né, Silvani? E que a gente possa dar continuidade nessa vibração, agora envolvendo a nós mesmos, onde esses irmãos de luz se aproximam de nós, aonde quer que estejamos, para nos ouvir,
para captar as nossas necessidades. E é um momento muito, mas muito especial, porque é um momento que eles, através, né, dos nossos pensamentos, levarão até o nosso Pai as nossas necessidades. Então, que este momento seja importante para cada um de nós e pedir por saúde, por paz, pedir por um bom emprego, pelos estudos, pedir pelo fortalecimento que nós estamos precisando tanto, e que esta vibração, este momento, se espalhe pelos bairros, pela cidade, pelo país, que possa chegar aos hospitais, às creches, aos asilos, enfim, nos 4 cantos do nosso planeta Terra, que com muito carinho nos acolheu e nos acolhe e nos acolherá por um longo período ainda para o nosso crescimento espiritual. E assim, de joelhos perante Jesus e em pensamentos, dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis cair em tentações, e livra-nos de todos os males, que assim seja. E com muito carinho chamamos, né, o nosso palestrante Dorival, que irá nos presentear com a palestra desta noite. Até mais. Vou pôr o dedo aqui, porque senão a câmera me acompanha. Minhas irmãs, meus irmãos, jovens, uma boa noite. Boa noite. Sabe, para a gente ter bons pensamentos, né? Para que a gente possa, com esses bons pensamentos, também ter boas ações. É preciso que a gente tenha uma clareza no raciocínio. E para conseguir ter um pouquinho mais de clareza no nosso raciocínio, a gente precisa ter bons conceitos e conceitos claros, né? Vamos ver se a gente consegue, então, ir aos pouquinhos, tendo esses conceitos da doutrina mais claros para nós, né? Para que possamos, então, poder executar os pensamentos e as ações de uma forma melhor. Bom, hoje vamos conversar um pouquinho, né, sobre a virtude, mas antes de falar sobre a virtude, vamos lembrar de uma pergunta feita por Kardec. É uma pergunta que eu acredito todos nós faríamos, né? Tal a capacidade que ele tinha de entender isso, que fez perguntas que nós faríamos para que as respostas pudessem servir para nós também, né? Então ele pergunta no Livro dos Espíritos, na pergunta número 909, o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? E aí? Qual a resposta que os Espíritos dão para ele? E dando essa resposta para ele, está dando para nós também, né? Eles respondem sim, algumas vezes por insignificantes esforços. Então é possível vencer? Sim, é possível, mas é muito complicado vencer? Segundo a resposta dos Espíritos, não. Nós precisamos fazer insignificante esforço, ou seja, quase esforço nenhum. Quando a gente lê isso, né, e começa a pensar a respeito, e começa a entender as escolhas que a gente vem fazendo no nosso dia a dia, não parece que é uma resposta que possa ser feita por nós, né?
Parece que é uma verdade, mas os espíritos não iriam mentir para nós, eles iriam falar a verdade, tá? E aí nós temos um complemento a essa afirmação, dizendo, e eles dizem, né? É a vontade que lhes falta. Isso é importante para a gente sempre lembrar que pensamento, vontade, sentimento são atributos do Espírito. E nós somos espíritos. E espíritos que estamos aqui hoje, vivendo essa experiência na carne, né? Vivendo essa experiência na matéria. E o objetivo disso é sempre o aprendizado. Bom, nós somos espíritos imperfeitos, né? Estamos no planeta de provas e expiações, mas que está mudando. Ele está caminhando em direção à regeneração. Então, uma característica desses espíritos imperfeitos no planeta de provas e expiações é que essa tendência, né, a não ter as melhores escolhas nas atitudes, as melhores escolhas dos pensamentos, esteja presente na maior parte do tempo. Muitas vezes nós temos esse tipo de atitude, né? Não de uma forma que a gente entenda que isso está acontecendo, mas porque existem alguns conceitos que para nós não estão tão claros. Então, em vez da gente começar falando de virtude, vamos começar falando de algo que está mais perto de nós e que é mais fácil da gente reconhecer, né? Que são exatamente os vícios. E o que a gente poderia chamar de vício? Para que a gente possa, né, de uma forma entender isso, e não cada um entender de uma forma diferente, mas que nós possamos estar falando a mesma língua, né? A gente começa aprendendo, entendendo essas definições. Então, o vício é uma falha moral ou uma tendência negativa que impede o progresso espiritual. Isso significa que é um progresso espiritual, o progresso do espírito, não progresso aqui na matéria. Tá? Pode se manifestar em atitudes, pensamentos, comportamentos que desviam o espírito do caminho da virtude e da harmonia com as leis de Deus. Quando a gente lê um pouquinho rápido, né, pode passar despercebido 3 características, tá? É exatamente, ó, pensamento, comportamento e atitudes. Quem tem esse atributo? É o espírito. Então isso, quando é feita a escolha, nós fazemos como espíritos, tá? Então é importante que a gente perceba isso, para que percebendo isso, a gente possa identificar que existem vícios em nós espíritos, tá? Não matéria. E isso precisa ser consertado de que forma? Por nós, espíritos, no pensamento, nas atitudes, tá? Então, na sua essência, o vício encontra o desequilíbrio entre o desejo e o controle. Quem tem esse desejo de vamos dizer, de você ter um ganho rápido, né? É o espírito, ele é que escolhe. Ele é que escolhe o prazer imediato, em vez de ter um controle sobre isso e fazer uma escolha que é inteligente. Inteligente de uma visão do espírito. Sabiam, né? Que o espírito é um ser inteligente. Então nós somos inteligentes e precisamos usar essa inteligência para conseguir fazer isso, olha, ter um melhor controle sobre as nossas escolhas e sobre as nossas ações. Então, se a gente começar a deixar
esse tipo de escolha acontecer, o que vai fazer? Nós vamos ter um prazer imediato superando a nossa razão. E esse tipo de comportamento é que vai comprometendo aí as nossas escolhas. Isso vai trazer consequências. Consequências que nós vamos precisar consertar nessa vida ou em vidas futuras. Todos nós sabemos, né? Que o espírito, ele é imortal. E, portanto, nós vamos ter várias vidas encarnando em um corpo diferente, passando por experiências diferentes, mas sendo os responsáveis por todas as escolhas que tivermos feitos e as consequências que essas escolhas trazem. Isso não significa que você vai ter que sofrer ou vai ter que pagar, não. Isso significa que nós vamos ter que consertar. Simplesmente as escolhas que fizemos, que as consequências não foram felizes, nós vamos estar juntos dessas pessoas que sofreram essas consequências para poder consertar isso que foi feito, tá? E aí fica mais fácil disso, da gente conseguir entender o que são esses vícios? Fica, né? Mas, se ainda a gente tiver alguma dúvida, vamos pegar aí alguns sinais para a gente perceber isso. Porque às vezes nós estamos tão envolvidos, né, nesse dia a dia, a gente acaba não usando a nossa razão, faz tudo só com emoção e não percebe que está incorrendo em vários vícios e que pode, com exatamente assim, ó, um pouquinho de vontade, começar a mudar isso, tá? Então, uma forma da gente perceber se estamos incorrendo em um vício ou não é quando a gente tem o interesse pessoal. E o que é ter o interesse pessoal, né? A gente podia, por exemplo, assistindo o filme Nosso Lar, ver como é que o governador de Nosso Lar, o Anacleto, agia. Então aí você vai perceber que ele age sempre tirando o interesse pessoal dele daquilo, né? Agora, pode ser que a gente não viu o filme, não leu o livro, então a gente não vai perceber o que o Anacleto fazia. Então vamos dar um exemplo carnal, um nosso aqui, né? Que não é difícil de acontecer. Vamos lá supor que a gente está participando aí, né, de um concurso, né, para arrumar um emprego melhor, ou você está participando aí de um sorteio, né? Você, como é alguém religioso, você fala, opa, então eu vou orar a Deus para que eu ocupe essa vaga ou que eu ganhe isso, né? Então, quando eu faço isso, eu vou colocando exatamente o interesse pessoal acima do interesse que Deus teria para aquela situação, né? A gente não costuma rezar e falar que seja feita a vossa vontade, e nessa hora só vai ser feita a vossa vontade se for igual à minha. E quando eu faço isso, eu estou trazendo isso para mim, eu estou colocando esse interesse pessoal acima de tudo, né? Pode ser que para essa vaga ou para esse sorteio ou o que for, tenha outra pessoa que é a mais indicada para isso, porque ela está necessitando mais que a gente. Então, nessa hora, a nossa oração devia ser qual? Que possa, então, ser entregue isso àquele que tiver mais necessidade. Então, todo dia, todo momento que a gente estiver fazendo as escolhas, perceba se você está colocando o eu acima de tudo. Primeiro eu. Aí é primeiro eu, não é? Então, se a gente estiver fazendo isso, ó, já estamos incorrendo em vício. Também, quando a gente está apegado demais às coisas, né? Vocês sabiam que todas as coisas, elas se degeneram? Não importa o que seja, né? Tudo que é matéria se degenera. E a gente vai estar pegado a uma matéria.
né? Você está pegado àquilo, você não abre mão daquela coisa, né? E você fica sendo um escravo disso. Então, em vez do que for material te auxiliar nessa jornada, não. Você está se escravizando disso e está comprometendo a sua jornada. Aí vai ter que voltar de novo, começar tudo outra vez, né? É complicado, não é? Bom, já está mais fácil da gente conseguir identificar aí algum vício? Se a gente fumar é um vício e ele danifica só a parte física? Não, né? Ele vai trazer problemas para o espírito. Toda vez que você tiver os seus órgãos sendo comprometidos, né, o que você está fazendo? Você tem um problema que está se manifestando. Uma doença no seu espírito, ela está indo para o seu perispírito e a manifestação física vai ser exatamente no corpo físico, para te avisar, olha, isso é problema, começa a mudar, né? E não é só a parte física que vai sofrer. Você sabia que toda vez que você tem um vício, e não precisa ser só o cigarro, tem muitos, tá? A gente tem sempre um companheiro aí do lado que a gente não está enxergando, mas ele está aí. E ele vai te incentivar a exercer mais esse vício. Por quê? Quando a gente exerce esse vício, a gente vai gerar uma sensação que ele que não tem corpo físico não tem mais. Então ele vai estar aí do teu lado, a hora que você gera essa sensação, ele vai sorver fluido vital seu para sentir essa sensação. E você então vai estar dividindo essa sensação com esse outro espírito, que vai estar fluindo, sorvendo, né? Seu fluido vital. O que é o fluido vital? É o nosso combustível para que a gente possa ter a nossa longevidade. E aí você está comprometendo isso também. Isso também vai acontecer quando você está falando mal de alguém, tá? Quando você fala mal de alguém, você está gerando dopamina, isso te dá um up, né? E é gostoso. E aí tem aquele espírito também que está aí dividindo isso com você. E assim nós teríamos um monte de outras situações que isso acontece. Então a gente precisa ficar atento no nosso dia a dia, em todas essas situações que nos aparecem para a gente, com um pouquinho de vontade e começando a mudar, tá bom? E a virtude, como a gente pode definir a virtude? É um conjunto de qualidades essenciais que definem o homem de bem. Aqui todos nós acho que já escutamos falar no homem de bem, né? Tem um capítulo no livro no Evangelho segundo o Espiritismo que só fala disso. Se a gente quer entender um pouquinho mais o que é um homem de bem, dá uma lidinha lá, com calma, sem pressa. E se baseia no sacrifício pessoal em prol do próximo, né? E quando a gente fala sacrifício, não é algo que é sofrível para você, que você vai sofrer fazendo aquilo, não. É que você está fazendo uma escolha de trocar uma coisa por outra, né? Você pode estar trocando um tempo que seria gasto com você por um tempo que você está emprestando seu ouvido para escutar o outro, né? Você pode estar trocando um tempo que você podia estar em casa, estar se divertindo em algum lugar, para estar aqui na casa, de alguma forma, auxiliando. Então, existem várias formas de a gente fazer isso, né? E no nosso dia a dia também. Toda vez que você estiver fazendo uma gentileza, você também está praticando isso. É difícil da gente fazer isso no nosso dia a dia? Não é difícil. A gente só precisa perceber que não está fazendo, né? Então, e esse progresso moral é um progresso constante por meio de esforço próprio para superar quem é o egoísmo e o orgulho. É aquilo que eu falo, né? Eu sou o melhor e quero tudo para mim. Observa na maior parte do tempo se a gente não está tendendo nessa direção.
E para a gente poder consertar, né, algo que não está muito legal, a gente precisa saber que isso está presente. Como é que você vai deixar de ter esse tipo de atitude se você não percebe que existe egoísmo, existe orgulho em você, né? E que ele se manifesta de várias formas e de formas assim bem disfarçadas, que é para que a gente não perceba e não mude. Então é possível mudar? É sim, tá? E por que a gente fala que é um esforço constante? E é um esforço próprio, porque é um esforço que a gente tem que fazer constantemente, uma vez, duas, três, quatro, o tempo todo no dia, o dia seguinte e o dia seguinte. É um processo, tá? Não dá para a gente achar isso num pacotinho no supermercado, pegar e pronto, eu tenho. Não, é a gente que vai ter que construir. E não dá para o outro fazer por nós, não. É nós que temos que fazer por nós mesmos. Então, primeiro a gente precisa perceber que esses, né, defeitinhos a corrigir estão aí, precisa ter a vontade de começar a corrigir isso. E escolhe a forma que você quer fazer. Pode ser sendo mais gentil? Pode. Pode ser diminuindo o quanto de tempo por dia falar mal do outro? Também pode. Escolhe o caminho e começa. Começa, que é um processo, tá? E não vai pensar que, então, eu começo hoje e amanhã só estou colhendo flores. Não. A gente andou plantando um monte de espinho aí, né? E agora vamos começar a plantar flor. Então, a gente vai colher mais espinho do que flor. Daí a pouco a gente está colhendo tanto espinho quanto flor. E mais um pouquinho a gente está colhendo mais flor do que espinho. É só persistir. E para a gente poder desenvolvendo essas virtudes, porque elas estão em nós, né? Mas elas estão que nem uma semente, elas estão lá plantadas. A gente vai precisar cuidar delas para que elas possam começar a se desenvolver, tá? A gente precisaria ter isso apoiado em 3 pilares principais, né? O primeiro, a gente precisa ter coragem. Aí é um problema, né? O que a gente entende por coragem? Tá? Se aparece um leão aí na porta, você vai enfrentar o leão, você é um cara corajoso, então? Não é. Você sabe que vai ser devorado pelo leão. Então isso não é coragem, tá? Então coragem é uma disposição interior para enfrentar uma dificuldade. Se você acha, por exemplo, que vai conseguir falar mal dos outros um pouquinho por dia, né? 1 hora menos por dia, todo dia, começa. Por quê? Para fazer isso você vai precisar ter coragem. Coragem para admitir para você mesmo que você faz isso, né? E começar a botar uma meta que é possível de ser atingida. Não adianta eu querer fazer algo que não vai dar para mim atingir. Isso não acontece num salto. Isso vai acontecendo passo a passo. Primeiro, eu nem percebo que eu falo mal dos outros. A hora que eu começo a prestar atenção nisso e quero mudar, eu vou perceber que eu já estou falando mal, sim. De repente eu comecei a falar mal e eu falo, opa, não é isso que eu quero. E começa a fazer essa modificação, né? Um segundo pilar importante também é justiça. Aí nós vamos bater em outro conceito problemático, né? O que você entende por justiça? Aí a gente vai aqui para as nossas leis aqui da Terra. Não é essa a ideia que nós vamos ter de justiça. Nós vamos passar a trabalhar com outra ideia de justiça, que é a ideia que Jesus nos deixou. Ele falou, queira para o outro o que deseja para si. É isso que é a justiça nesse aspecto, quando a gente busca a virtude. Então você precisa ter a coragem, precisa ter a justiça e precisa ter a prudência. A prudência é o saber agir.
né? Agir dentro daquilo que é possível fazer, daquilo que você consegue fazer, não no outro, tá? Porque não dá para fazer nada pelo outro. A gente só vai fazer por nós. E não é porque é egoísta, não, é porque a gente só consegue mudar a nós mesmos, tá? É isso aí que está explicadinho aí. É um processo, então é uma caminhada e é nossa. A gente não pode fazer pelo outro, o outro não pode fazer por nós. Nós fazemos por nós mesmos. Tá bom? Tranquilo, né? Então tá, ó. Se ainda não tiver muito fácil da gente conseguir, a gente quer começar, tem um conselho no Livro dos Espíritos que é excelente, né? E a gente pode começar por ele, e pode começar hoje à noite mesmo, hein? Não precisa nem esperar para começar amanhã. A gente vai no Livro dos Espíritos, depois dessa pergunta aqui, de número 909, né? Vem uma outra, e a resposta é um conselho dado por Santo Agostinho. E ele dá o seguinte conselho, ó. Você quer conseguir vencer suas más tendências, né? E perceber que isso vai precisar de um esforço insignificante? Então faz isso, olha. Fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Isso quem falou foi Santo Agostinho, tá? Ao fim de cada jornada, eu interrogava a minha consciência, passava em revista o que tinha feito durante o dia e perguntava se não faltava com algum dever, ou seja, se aquilo tudo que eu tinha feito, né, eu não podia fazer melhor. E se aquilo que eu tinha feito durante o dia não tinha deixado alguém com alguma mágoa de mim, né? Se eu não tinha feito algo que alguém pudesse lamentar de mim. Então, se a gente começar a fazer isso à noite, tá? Faz assim uma meia hora de dormir, para você não dormir fazendo, né? Aí não dá para terminar. Então começa, faz essa revisão, né? E vai fazendo as escolhas. Aí no dia seguinte, quando, se Deus permitir que a gente acorde e tenha mais um dia, né? A gente vai ter condições de começar a ir corrigindo essas nossas escolhas para fazer escolhas mais felizes. E ir caminhando nesse processo e conseguir, né? E fazendo com que essa sementinha das virtudes que está em nós possa começar a crescer e num futuro próximo dar frutos. Tá bom? Tranquilo? Então vamos combinar e o mês que vem a gente conversa para ver se está dando para fazer? Então tá legal. Muito obrigado pelo carinho de vocês por terem vindo, por já emprestarem aí seus ouvidos, né? E que a gente pudesse então conversar um pouquinho sobre esse tema e com certeza todos nós sairmos daqui um pouquinho melhor do que quando chegamos. Obrigado, Dorival, pela palestra, pelos ensinamentos. E a gente... É fácil, né? É fácil, né? Os conselhos, né? Ser um homem de bem, ser indulgente, ter virtudes, ter coragem. Parece que são várias atitudes que nós temos que ter e, como foi dito, né? De que forma alcançar tudo isso? E a gente percebe que não é assim, nós não vamos conseguir tudo de uma vez só. A gente precisa ter um início, ter um começo. E uma das palavras dele, né, que a gente possa começar hoje. Não precisa, né, vou começar na segunda-feira, né, como vou emagrecer, começar a fazer meu regime na segunda. A gente pode muito bem começar hoje. E se me perdoe, Dorival, só um fato importante é de nós nos conhecermos. É nós perguntarmos para nós, né, Aidar, o que você fez hoje? Onde você andou? O que você disse?
você levou alguma palavra amiga para alguém, maltratou alguém, você fez algo de bom para alguém, não precisa ficar falando para ninguém não, para você mesmo. Eu entendo, Dorival, que é uma forma de nós iniciarmos esse processo corretivo em nossas consciências. Como a gente costuma dizer, a gente precisa melhorar, nós precisamos crescer e nos corrigir, para nós alcançarmos este planeta que é o mesmo, mas nós alcançarmos o nosso próprio planeta, para que ele realmente ele seja um planeta um pouquinho mais, não planeta, para que nós sejamos melhores uns com os outros. E aí eu entendo que a gente consegue alcançar aí a nossa escalada espiritual. Alguém sabe o que nós vamos virar quando nós ficarmos espíritos puros? Eu já falei uma vez aqui. Alguém sabe? Luz. Olha que coisa mais linda. Seremos uma estrelinha lá no céu. Mas até chegar lá, né? Para brilhar, né? Florescer. Muito bom, gente. Vamos lá. Mais uma vez, obrigado, Dorival, pela palestra. Agradecer a todos que estão nos ouvindo, que também tenham recebido esta mensagem de hoje. Todos que estão nos ouvindo, que estão aí vibrando, que estão orando, que estão pedindo de uma certa forma, e nesse instante, né? Fazendo um acolhimento. E aí, Pai? E aí, Aidar? Aí, João, Pedro? Que tal eu me recolher nesse instante e perguntar para mim mesmo, e aí? Por onde começar? O caminho foi mostrado, a estrada foi orientada. Só depende de cada um de nós. E assim, Pai, com muito carinho, nós terminamos esta pequena noite, essa pequena palestra, esse pequeno momento aqui, agradecendo aos nossos mentores, aos benfeitores desta casa, agradecendo a Jesus, nosso governador maior, e ao nosso Pai, que nos dá a cada instante, a cada dia, oportunidades do nosso crescimento. E intimamente, com muito carinho, lá bem próximo do nosso eu, dizer, orar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Misericórdia, rogai por nós, pequeninos, agora e por toda a eternidade. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Eu desejo a vocês um bom feriado de 1º de maio, que nós possamos, né, ter estes momentos, não só de viagens, mas também que nós possamos fazer essa retrospectiva de nós mesmos. Estaremos em casa, estaremos viajando, estaremos num lugar gostoso, numa praia, onde quer que seja, mas vamos contemplar a nós também, a nós mesmos. Desejo a vocês um bom retorno. Não esqueçam de dar aquele abraço gostoso no marido, na esposa, nos filhos, em quem lá nós deixamos, para que possamos dividir tudo isso que aqui acolhemos esta noite. Uma boa noite, até a próxima segunda-feira. Um beijo no coração de todos vocês.